Boa noite a todos, boa noite a todas. Começamos hoje a nossa segunda noite do evento, Reflexões sobre a Reforma Tributária, e esse evento que é organizado pela Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso, vinculada à Promate, em parceria com o Centro de Estudos da PGE e com a Cefaz de Mato Grosso. Eu agradeço a presença de todos vocês. E sem maiores delongas, eu vou passar a palavra à presidente de mesa da noite, para que a gente possa dar início ao evento e aproveitar o tempo aí do professor Eurico. Hoje a presidente de mesa é a doutora Samanta Gaiva, ela que é advogada, formada pela UFMT e pós-graduada em Direito Tributário pela IBET, curso de extensão em agronegócio pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e em recuperação judicial e falência pelo INSPER de São Paulo e Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Muito obrigada, Samanta, e eu passo a palavra a você. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de palestras, reflexões sobre a reforma tributária. Agradeço o convite para presidir essa nobre mesa e o faço com enorme satisfação em nome da doutora Juliana Lanes, presidente da Escola Superior da Advocacia Pública do Estado do Mato Grosso, quem conferiu a honra de ser apresentada. Antes de começarmos, eu quero evidenciar também minha alegria por participar de um espaço plural como esse, onde eu vejo contribuintes, vejo advogados públicos e privados, agentes fiscais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público se unirem para debater um poder de tributar mais legítimo. É sobre essa perspectiva, poder de tributar mais legítimo, que eu quero lembrar aos senhores que na sociedade moderna não me parece que todos os envolvidos na relação tributária devem agir sobre uma só lógica, a da transparência e de acesso à informação. Para desvendar esse tema tortuoso, eu chamo o doutor Eurico Santos Diniz. Peço, Eurico, licença para ler o seu currículo pela profundidade e pela extensão. Doutor Eurico Santos Diniz é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, professor de pós-graduação da FGV, coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV e vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Direito em 2008. Doutor Eurico, seja muito bem-vindo e a palavra agora é sua. Muito obrigado. Parabéns pelo evento para a Escola Superior da Advocacia Pública. Obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado, Samanta, pela apresentação. Obrigado, Pedro Gomes, pela viabilização de todo esse evento. Obrigado, meu querido amigo Luiz Fernando Neves, que eu não via há muito tempo, desde antes da pandemia, e das minhas viagens reiteradas, quando trabalhávamos a reforma tributária do Mato Grosso. E agradeço especialmente ao Rogério Galo, secretário da Fazenda, que conversou comigo, fazendo esse gentil convite para falar com vocês. Bom, vamos falar então de reforma tributária, perspectivas. A reforma tributária é um grande processo. Hoje haveria a votação da CCJ, estava tudo, pelo que eu acompanhei, negociado para que fosse aprovada a proposta, o relatório do senador Roberto Rocha hoje, mas, enfim, teve problema de quórum, foi alegado que estava na mesma pauta o projeto sobre a liberação das armas. Então, uma das articulações foi justamente quem estava contra a reforma tributária e contra o projeto das armas, trabalhou para não ter quórum na audiência de hoje. Enfim, a gente já está habituado com isso. Eu venho trabalhando há 7 anos nesse projeto de reforma tributária. Eu comecei isso, o Will Luiz conhece bem essa trajetória, não é? Como professor, da inibição que eu tinha e tenho ainda de ensinar em sala de aula o que é ISS, o que é ICMS, o que é PIS/COFINS, o que é IPI para os alunos. São tributos que não têm mais racionalidade nenhuma, que fazem do Brasil um país atrasado, que tem um contencioso, segundo um estudo do INSPER, de 5,7 trilhões, praticamente um PIB inteiro só de contencioso, é uma indústria do contencioso, e saiu hoje um artigo muito interessante do senador Roberto Rocha, justamente fazendo uma brincadeira com a síndrome de Estocolmo, que os sequestrados
quem atua nesse campo acaba gostando do sistema, se afeiçoa ao sistema. Os advogados, em grande parte, porque atuam com ele e demanda muito trabalho, os advogados em geral, os advogados públicos, enfim, acho que tem uma série de ações e possibilidades de atuação em face do contencioso que se apresenta também. E os empresários se acomodam com os incentivos fiscais, com a complexidade, e o que a gente assiste é uma grande resistência a uma proposta de reforma e uma verdadeira dificuldade de diálogo assim, específico com os setores interessados, porque ninguém está discutindo o sistema, o que todo mundo quer é privilégio. Então, esse a gente foi aprendendo no decorrer desse debate. Realmente foram 7 anos muito profundos que eu vivenciei nessa experiência. De início, nós começamos a instaurar começamos esse trabalho no Centro de Cidadania Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. A escola tem uma linha de pesquisa que envolve toda a escola, chamada Direito e Desenvolvimento, e foi um desafio para que eu encontrasse qual que é o meu objeto, minha atuação dentro da escola. Como eu vou trabalhar com direito e desenvolvimento com o direito tributário, melhorando a interpretação, dando mais segurança jurídica. Aí eu comecei a fazer pesquisas sobre jurisprudência, sobre transparência, surgiram várias linhas de pesquisa, mas eu me dei conta que o problema, efetivamente, do Brasil é o sistema tributário. Então, apesar da convicção de grande parte da academia de que a reforma tributária não é trabalho de jurista, eu vivi a experiência no sentido contrário. Sem jurista não se faz reforma tributária, não bastam os economistas, há toda uma racionalidade, uma nova percepção do sistema, e o jurista realmente é muito importante nesse debate de reconstrução, de redesign do sistema tributário. E aí nós começamos um projeto chamado Nossa Reforma Tributária. A ideia é que, cada vez que eu convoco, ou o ministro da Fazenda chama alguém para fazer um projeto de reforma, então é convocado um conselho, um grupo de notáveis, ficam 6 meses trabalhando num projeto, e depois vem o projeto e aparece um PowerPoint, e todo mundo fica desesperado para conversar com quem fez aquilo, com o ministro da Economia, para discutir aquele aspecto, e muitas vezes o projeto vem muito voltado para interesses do próprio Estado, que normalmente se voltam para arrecadação. Então, o que eu vou fazer para arrecadar mais? Então, a ideia de formação desse grupo foi pensar a nossa reforma tributária, a reforma de todos nós, e que é a sociedade propondo a reforma tributária de baixo para cima. É os setores se organizando, é a academia se organizando, os professores se organizando, conversando com auditores fiscais, com procuradores, com juízes, conversando com as empresas. E todo mundo sabe que a gente quer um sistema mais transparente, mais simples, mais neutro, mais justo. Então, todo mundo tem convicção em relação a isso, mas a dificuldade que sistema é esse, não é? E enfrentar os dilemas técnicos e políticos que esse tipo de iniciativa exige. Então, nós começamos esse trabalho dentro da GV, com um projeto chamado Nossa Reforma Tributária, e depois, para viabilizar esse projeto, nós criamos um think tank chamado Centro de Cidadania Fiscal. É um think tank que trabalha com recursos privados, mas tem um estatuto de direito público, em que as empresas colaboram, todas colaboram com o mesmo valor mensal para esse grupo, elas não propõem nem interferem no nosso trabalho. O nosso comprometimento é construir o melhor sistema tributário do mundo, trazer o melhor modelo de sistema tributário do mundo para o Brasil. E é ótimo nós termos empresas no nosso board para discutir isso com elas, para perceber quais são os problemas que esse sistema tem. As empresas que financiam no Centro de Cidadania Fiscal estão de forma bastante transparente no site do CECIF, com os logos delas. Acho que todas têm muito orgulho desse trabalho que a gente vem fazendo. E eu acho que a gente conseguiu sucesso. A gente conseguiu, primeiro, tentamos um diálogo com o governo. Eu fui pessoalmente, logo após
a instauração do governo Marco Sintra em Brasília, ali no quartel-general ali da formação do governo, conversar com então o secretário da Fazenda, que era professor da GV também, o professor Marco Sintra, e apresentei a proposta do IVA, trazendo os estados, os municípios para esse apoio. Esse diálogo não deu certo. O professor Marco Sintra tinha uma convicção específica sobre reforma tributária vinculada à concepção de um imposto único sobre movimentação financeira. Não queria, não acreditava numa proposta de trabalhar com o IVA. Vejam que o IVA é uma grande referência. De 196 países do mundo, 178 utilizam o IVA. O único grande país do mundo que não tem IVA é os Estados Unidos, que tem o sales tax, e quem não paga o sales tax, não paga imposto nos Estados Unidos, vai para a cadeia e não tem jeito. Tem todo um sistema, regras de enforcement que são inviáveis e impossíveis no Brasil. E depois, nós continuamos produzindo, e esse projeto foi abraçado pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, através da proposta de emenda constitucional 45, ela foi aprovada na CCJ, ganhou, o Aguinaldo Ribeiro se tornou o relator dessa proposta, ganhou fôlego para ser votada na Câmara dos Deputados. Houve um acordo com o Paulo Guedes para, ao mesmo tempo, aprovar a PEC 45 e se propor uma CPMF para financiar a folha de salários. Esse acordo estava fechado, mas em face das eleições municipais de 2020, creio eu, esse acordo caiu. Enfim, a gente voltou à estaca zero e recomeçamos esse trabalho a partir do diálogo com os estados, com o Cefaz. Refizemos juntos com o Cefaz, com os 27 estados, com o apoio dos 27 estados, uma nova proposta que chamou-se Brasil Solidário. Essa proposta foi encampada pelos secretários da Fazenda de todo o Brasil, pelos 27 secretários de forma unânime, que levaram ao Congresso Nacional, mais especificamente ao Senado, e foi dada a relatoria, foi resgatada a relatoria da PEC 110, dado que a PEC 45, o Arthur Lira cancelou o andamento dessa proposta no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, logo após a leitura do texto do Aguinaldo Ribeiro. Então, a PEC 110 se aproveitou tanto do relatório do Aguinaldo Ribeiro sobre a PEC 45, como desse documento feito por nós, pelo Concefaz, chamado PEC Brasil Solidário, e pela PEC 110, originalmente proposta pelo deputado Luiz Carlos Raul, que tem sido um grande batalhador, um grande incentivador desse processo de reforma tributária. Eu vou fazer uma apresentação para vocês em função dos temas que eu me comprometi com o Galo, então peço licença aqui para começar agora o compartilhamento de tela. Agradecendo a todos vocês aí pela audiência e por estarem aqui me ouvindo. Abriu aí a imagem? Sim. Ótimo, obrigado. Bom, o tema que eu propus foi Pacto Federativo, Cidadania Fiscal e o agente fiscal como guardião da legalidade e o fim do que eu chamo da maldição do lançamento por homologação. Aqui o meu time atual do CECIF. Aqui na parede, eu vi isso num filme do Orson Welles, Cidadão Kane, que ele escreveu na parede quais eram os compromissos do jornal dele. E aqui, como nesse exemplo desse filme, nós colocamos na parede do nosso escritório quais são os objetivos do CECIF. Então, atrás de nós, aqui tem o Nelson Machado, que foi ministro da Previdência e do Planejamento, o Bernardo Api, economista, que foi secretário de Política Econômica de vários governos, e eu. E aqui a gente tem os nossos objetivos. A. Ampliar o potencial de crescimento de longo prazo da economia brasileira. B. Garantir a sustentabilidade fiscal, de modo a não transferir custo excessivo para as gerações futuras. Fomentar a transparência das ações, planos e políticas de governo.
D, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E E, garantir o uso sustentável dos recursos naturais. E, por fim, tem uma linha abaixo muito importante que diz o seguinte: o CECIF atuará de forma independente e imparcial, tendo como referência os interesses difusos da população brasileira. E no exercício das funções, nenhuma empresa poderá interferir nesses objetivos. Então, as empresas colaboram para financiar nossos estudos, da nossa equipe de trabalho, mas não interferem no que diz respeito às nossas propostas. Só me reencontrar aqui. Opa. Essa imagem eu fiz há muito tempo atrás, mas eu gosto muito dela, na verdade. Quando esse azul representa uma base tributária, e aí eu defino nessa base o que é o fato gerador e o que não é o fato gerador. Então, defino o fato gerador e com isso eu tenho a possibilidade de cobrar um tributo. Só que no Brasil eu não tenho um Estado unitário que defende um fato gerador. Na verdade, em função da nossa estrutura, de um federalismo atípico, eu tenho 5.600 municípios que cada um implanta o seu ISS com uma lei própria de ISS, com todos os itens da lista ali, dispondo conforme a lei complementar de regência. Então, eu tenho aí 25.600 ISS. Sobre esses 5.600 ISS, incide 27 ICMS, porque o ICMS incide sobre mercadorias, sobre serviços, mas todos os serviços que vêm para a indústria e são beneficiados por mercadorias sofrem a incidência também cumulativa do ISS, e o ICMS incide sobre o ISS. E sobre o ICMS e o ISS municipal e o ICMS estadual, incide o PIS/COFINS, que não é um PIS/COFINS, na verdade, é um PIS/COFINS para cada setor da economia, são 65 setores. Mas devido aos regimes especiais, na verdade, é um PIS/COFINS para cada empresa do Brasil. E aí eu tenho essa sobreposição de regras, uma sobre a outra, em vários níveis federativos sobre a mesma base impositiva, que é a circulação de bens e serviços. O resultado disso é essa imagem bonita que apareceu por acaso quando eu estava mexendo no meu computador, ela ficou tridimensional assim, que eu falo que é a tomografia computadorizada do sistema tributário brasileiro. Essa sobreposição de telas, de imagens, de cortes, e cada cortezinho, cada unidade dessa é um sistema tributário hipercomplexo, em que você tem que atuar, tem que interpretar e tem que encontrar soluções para o pagamento dos seus tributos. E fazendo essa análise aí, de 5.600 municípios, 27 estados, 56 setores, essa combinatória dá cerca de 8 milhões de sistemas operando concomitantemente, que eu acho que é mais ou menos algo que representa a complexidade do nosso sistema tributário. Um conceito muito importante para entender a proposta do IBS é o conceito de clube do IBS. O clube do IBS é essa bolinha aqui, ó, esse círculo vermelho. Quem pertence ao clube é contribuinte do IBS. Quem está fora do clube, quem está fora desse círculo vermelho, ele não pertence ao clube do IBS, não é contribuinte do IBS. E a ideia de clube aqui, ela significa que é muito interessante pertencer a esse clube. É um clube que tem vantagens. Então, vale a pena ser contribuinte do IBS. Por que vale a pena ser contribuinte do IBS? Dentro da racionalidade de um IVA bem construído, quando você é contribuinte do IBS, você não é contribuinte do IBS, porque o IBS não incide sobre a atividade produtiva, não incide sobre a atividade econômica. Ele passa para frente, quem paga o IBS é, na verdade, o consumidor final. Então, um IVA bem feito, ele se compromete em fazer com que quem está dentro do clube não pague nada de tributo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples. Eu tenho... e aqui vem um conceito teórico, viu, Luiz? Muito interessante,
Na nossa formação em direito tributário e da Samantha, também do IBET, provavelmente da Juliana também e do Pedro, o conceito de incidência é muito importante. Então, ocorre o fatiador, ocorre a incidência, nasce a obrigação tributária. Dentro de uma lógica dessa mais sistemática, o conceito mais importante é o de inscrição. Porque a partir do momento que a pessoa se inscreve, ela pertence, ela se coloca dentro desse sistema, e o compromisso do sistema é que não haja repercussão econômica e nem cobrança de tributo na atividade dela. Então, vou exemplificar aqui com 4 contribuintes. Eu tenho um contribuinte A, que ele está fora aqui do clube do IBS. A regra é que quem fatura menos de R$200 mil ao ano, por exemplo, que é um padrão internacional, ele não é contribuinte do IVA. O que significa isso? Ele não tem que emitir nota fiscal, ele não tem que pagar IVA, não tem que recolher IVA, ele não é contribuinte do IVA. Ele pode exercer até uma atividade econômica, ele pode fornecer bens, pode fornecer serviços, mas ele não é considerado contribuinte do IVA. Por quê? Porque não vale a pena. É uma questão de administração tributária. O que ele o custo de eu trazer um contribuinte desse para a malha de controle do IVA, com ressarcimento de débito, com controle, fiscalização, é alto. Então, só vale a pena a partir de um determinado nível de receita. Então, com isso, não tem que me preocupar com quem está vendendo tapioca ali ali em Salvador, ou quem vende cachorro-quente em frente à PUC. Enfim, esses não são contribuintes do IVA, não tem que me preocupar com eles. Então, a gente começa o meu exemplo aqui com o contribuinte A, que fatura menos de R$200 mil por ano, ele não é contribuinte do IVA, ele está fora do clube do IVA, está fora desse círculo. Ele vende uma mercadoria no valor de R$50 para B, que é um contribuinte do IVA. Quando existe essa operação AB, essa operação não é tributada, porque quem está vendendo não é contribuinte do IVA. B compra essa mercadoria ou esse serviço, não importa aqui, porque a alíquota é a mesma dentro de um IVA ideal para mercadoria e serviço. E a gente vê aqui, ó, no Tzinho de A, aqui embaixo, nesse quadrinho aqui embaixo, que não há crédito para A, porque ele não é contribuinte do IVA, e quando ele vende a mercadoria na operação AB, eu não tenho débito também, eu tenho zero de IBS nessa operação. Então, o contribuinte que está no começo da cadeia, que é do Simples, ou que fatura menos que R$200 mil por ano, quando ele está aqui fora e vende mercadoria, ele não tem crédito, não tem crédito anterior, porque ele não pagou IVA anteriormente, e também não tem débito. Então, ele não tem que pagar nada de IVA. Essa operação não é tributada. E aí, eu tenho aqui B, que agora adquiriu uma mercadoria no valor de R$50. Quando B vende a mercadoria de R$50, uma operação B2C, para um outro contribuinte do IVA, ou seja, dentro do clube do IVA, começa a operacionar o sistema do IVA. Foi feita a operação BC, ele vendeu por R$100 essa mercadoria. R$100, eu tenho que pagar 25% de IBS, o que a gente calculou de IBS para repor a arrecadação de todo o sistema de tributação sobre o consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Então, B vendeu para C, que também é contribuinte do IVA, uma mercadoria no valor de R$100. Ele comprou por 50 e vendeu por R$100. Automaticamente, quando ele informa a venda no sistema centralizado desse IVA, não tem mais lançamento por uma homologação aqui, é o sistema que calcula para ele só informa a operação e o sistema fala, olha, você tem que pagar 125, o C que comprou para você tem que pagar para você 125, 100 que é o valor da sua mercadoria, e mais 25% de IBS. Vejam, dentro de um paradigma da alíquota uniforme, em que todos os tributos e serviços têm a mesma alíquota, eu não tenho que fiscalizar se é areia, se é energia elétrica, se é serviço de limpeza, tudo é 25%. Então, a dimensão do direito se preocupa com provas, diminui de forma radical,
Porque como é tudo a mesma alíquota, não precisa provar para mim que serviço que é, que mercadoria que é. Basta eu saber que tem uma operação jurídica, uma locação entre duas pessoas e que isso revela uma atividade econômica que incide o IVA e qualquer alíquota é a mesma, é 25%. Então, ocorre a incidência de 25% e no preço C paga R$ 125. O contribuinte B recebe os R$ 100 e mais os R$ 25. Então, o contribuinte B aqui, está escrito aqui em verde, recolhe R$ 25 para o fisco. Vejam que B, quando recolhe R$ 25, ele não teve que desembolsar dinheiro nenhum. Esses R$ 25, quem repassou para ele foi o contribuinte coletor C, que passou R$ 25 a partir do preço da mercadoria. Ele pagou R$ 125. Então, pagou 100 da mercadoria mais os R$ 25 que o contribuinte B, como participante do clube do IVA, coletor, ele coleta para o fisco os R$ 25. Ele coleta para o fisco os R$ 25 e, ao mesmo tempo, eu olho para B aqui, ele coleta os R$ 25 e passa essa mercadoria para frente. Quando C vende para D, D vai vender a mercadoria pelo dobro do preço, vende por R$ 200. E aí, desses R$ 200 excede novamente 25%, que é pago pelo consumidor final, que seriam R$ 50 de IBS. Só que o C ele já pagou R$ 25 para B quando ele realizou a operação BC. Quando C realiza a operação CD, ele recebe 250 desse contribuinte D que está fora do clube do IVA, que não é mais contribuinte do IVA. Então, esse contribuinte D paga 250, 50 de crédito do fisco, 50 de IBS. Então, esse contribuinte C, que já tinha pago R$ 25 na entrada, ele já tinha repassado R$ 25 para B, esse contribuinte, ele pega esses R$ 50 e recolhe mais 25 aqui. Ou seja, B recolhe R$ 25 e C recolhe R$ 25. Resultado desse movimento todo. Quanto A contribuiu? Com 0 de IBS. Quanto B contribuiu, que está no meio da cadeia, quanto ele paga de IBS? Ele paga 0. Ele recolheu 25, mas creditou de 25. Quanto C paga de IBS? C paga 0. Ele recebeu 50, mas esses 50 ele abateu dos 25 que ele repassou para B de direito a crédito e recolheu 25. Então, C recolheu 25 para o fisco, B recolheu 25 para o fisco. B não pagou nada porque recebeu o dinheiro de C. C não pagou nada porque recebeu o dinheiro de D. E quem pagou o tributo, então? Quem pagou o tributo efetivamente foi D. Então, num sistema como esse, e essa é a grande sacada de um IVA, A, que está fora do clube, não paga imposto. B e C, que estão dentro do clube, são contribuintes, não pagam imposto, só paga o consumidor final. O IVA, então, é uma estratégia muito bem desenhada de tributar o consumo. Daí porque não deveria importar qual o setor que eu pertenço, porque se a alíquota for mais alta ou mais baixa para o setor aqui, não importa, porque o setor só repassa o preço para o consumidor final. O único problema que eu tenho de reajustar alíquotas para serviços e para produtos alimentícios, por exemplo, é que num primeiro momento eu vou ter um reajuste dos preços relativos. Aquilo que era um serviço, era tributado com alíquota um pouco menor, sobe a alíquota, mas o imposto é repassado ao consumidor final. O problema que eu posso ter é que o serviço pode ficar um pouco mais caro do que a mercadoria, mas isso acontece uma vez só. Depois que ajustou o preço, nunca mais isso acontece. Então, é esse o desenho de um IVA. Dentro das regras de um IVA, o fundamental é garantir que quando eu tenho direito a crédito, eu acumulo créditos, porque não tem saída eventual, ou porque eu estou exportando, então eu tenho a regra que tem que devolver imediatamente esses créditos. E quando eu exporto, não incide IVA. E como ele pega no último elo da cadeia, fica muito fácil eu trabalhar com isso, porque se D aqui for um exportador,
ele tem 50 de imposto que ele pagou aqui acumulado, esse 50 que ele pagou deve ser automaticamente devolvido. Então, um IVA bem desenhado, ele devolve automaticamente em 30 dias os créditos acumulados. Um IVA bem desenhado não incide sobre a exportação e um IVA bem desenhado não incide em qualquer tipo de investimento. Se eu compro um trator, se eu compro um imóvel, se eu compro uma fábrica, se eu compro combustível, se eu compro energia elétrica, compro estoque, eu acumulo crédito de IVA das minhas compras, eu sou contribuinte do IVA, acumulei crédito do IVA, não tive saída, eu pego isso de volta, esse dinheiro do meu investimento e o que a gente chama de comitê gestor, que é a nossa estrutura central de IVA, automaticamente devolve esse dinheiro para o contribuinte. Aqui está mais ou menos o desenho do nosso sistema tributário e a proposta de mudança de paradigma. O que nós temos hoje em dia na nossa prática, que cada ente tem um tributo e que esse tributo incide sobre setores, incide sobre a empresa e não incide sobre o consumidor final, porque cada segmento, cada setor tem um regime especial para si, na verdade, em função da combinação de ISS, CMS, PIS/COFINS, é que eu tenho uma negociação, na verdade, entre 5.698 entes públicos, entre os municípios, estados e União, uma negociação com 20 milhões de empresas para negociar incentivos fiscais, alíquotas, com essas pessoas jurídicas que se sentem pagadoras de um imposto. É como se fosse um imposto direto, mas não é. Então, eu fico nessa negociação de incentivos fiscais, negociação política, e o custo oculto de toda a carga tributária é passado para 220 milhões de contribuintes. Quem contribui de verdade, quem paga o IVA, quem paga a tributação sobre o consumo é quem consome. E só consome, num modelo como esse, as pessoas físicas. Tudo que é utilizado, tudo que é comprado, tudo adquirido dentro da função social de uma empresa, ela dá direito a crédito. O que não pode eu estar comprando, fazendo compra do supermercado para mim, pessoa física, em nome da empresa. Isso é fraude. Porque, enfim, eu estou comprando comida que não é para minha empresa, é para mim. Então, isso é fraude. Agora, o resto não há consumo na empresa. Tudo na empresa é insumo. Seja ela prestador de serviços, seja ela vendedora de mercadorias. E aqui eu mudo totalmente a lógica, porque como eu dou transparência do custo da carga tributária, quem vai definir o debate sobre carga tributária e sobre alíquota são 220 milhões de brasileiros. E aí está a importância também das alíquotas uniformes, porque não dá para negociar 5.698 mil alíquotas diferentes. E não tem como trabalhar politicamente com isso. Daí é muito importante eu ter efetivamente um número claro e objetivo de qual que é a alíquota que eu estou negociando para o município, para o estado e para a União. E aqui um exemplo muito simples, na verdade, eu peguei esses dados aqui de alguns estudos econômicos, energia elétrica 48%, 38% comunicação, com tudo acumulado, ICMS, ISS, PIS/COFINS, e na verdade essa salada de alíquotas que a pessoa não tem como entender quanto ela está pagando de tributo. Então a ideia de transparência e empoderamento político do cidadão eleitor que paga o IBS é entender que todas as mercadorias, tudo vai ter a mesma alíquota. E com isso eu introduzo uma nova dimensão dentro do sistema tributário. Hoje nós temos uma dualidade entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Contribuinte de direito é aquele que paga juridicamente, aparece no DARF, é a empresa que recolhe o imposto. Ele não paga economicamente, porque ele passa o imposto para o contribuinte final. O contribuinte de fato é aquele que paga economicamente, aquele que está fora do clube do IVA, é o D, que eu apresentei ali no meu exemplo. Ele não é visto pelo Estado como contribuinte. Ele não paga juridicamente. Quem aparece é a empresa, mas a empresa não paga, a empresa repassa um preço. E eu tenho um problema, antigamente era assim, na época que eu fiz esse PowerPoint, mas quem acaba atuando na reforma é o contribuinte de direito, que paga juridicamente, não paga economicamente, mas normalmente financia
a campanha política, hoje em dia está proibida, mas ainda assim é esse contribuinte de direito que participa do debate sobre a reforma tributária. A gente não consegue trazer o contribuinte de fato que paga economicamente, não paga juridicamente e não discute nas eleições. Então, a concepção desse modelo, na verdade, contribuinte de direito. Você que exerce atividade econômica, você não paga nada. Quem vai pagar é o contribuinte de fato. Então, é esse que tem que discutir na lei o único ponto fundamental do tributo bem desenhado, a alíquota. Quanto você quer pagar de alíquota para o seu município, para o seu estado e para a União, sobre uma mesma base de consumo. E aí vem essa noção importante de cidadania fiscal. Luiz, a ideia de legalidade que a gente trabalha, constitucionalmente, a ideia é que é o cidadão que tem, através da sua deliberação, que, através da sua voz, que é a voz da legalidade, autorizar que seja cobrado o imposto do consumo dele. Só que eu tenho uma legalidade hoje em dia que quem discute essa legalidade não é o eleitor, não é o consumidor final, não é o cidadão que consome arroz, feijão, gasolina, serviços. Quem discute isso são as empresas, que na verdade repercutem esse preço e ganham apenas vantagens de mercado. Então, na verdade, essa reforma tributária implica numa grande reforma política também. Eu estou tirando todos os setores do debate sobre reforma tributária e estou empoderando o cidadão contribuinte em cada instância no destino, porque é um tributo do destino. Então, quem mora aí em Cuiabá, vai votar qual que é a alíquota de Cuiabá, no destino que vocês consomem, qual que é a alíquota de Mato Grosso e qual que é a alíquota da União. Ou seja, quem define é o cidadão contribuinte. E para isso é fundamental ter essa concepção de transparência pública e por isso é fundamental ter simplicidade do sistema para ficar clara qual que é a alíquota efetiva paga pelo consumidor. Eu estou aqui de olho no meu tempo aqui para conseguir fazer tudo dentro do prazo que me foi oferecido, tá? E aqui está um exemplo, na verdade, aqui está essa parede tributária, dessa complexidade tributária. O fato que se eu olho no momento zero, eu tenho 4 setores diferentes. Eu vou supor aqui setor de serviços, agronegócio, setor de comércio e setor de indústria. Isso pode ser diferente. Então, quando esse setor aqui ele vai fazer operações na sua cadeia negocial, no sistema atual, o setor A, ele, de R$100 de operação, ele vai pagar R$40 de tributo, R$140. O setor B vai pagar R$30. O setor C vai pagar R$20. O setor D vai pagar R$10. Então, eu tenho uma diferença de tributação entre setores e entre empresas, e entre produtos, e entre serviços, e entre tipo de leite, e entre tipo de carne, e entre tipo de sapato, e a gente sabe a loucura que é tudo isso. Isso tudo, em média, representa 25% de toda essa base de cálculo e arrecada 750 bi. O que a gente está propondo aqui, IBS? Que todos os setores paguem a mesma carga tributária. Setor A, setor B, setor C, setor D. Um vai diminuir a carga e quem vai pagar menos sou eu, consumidor. O outro vai diminuir um pouquinho mais a carga, quem vai pagar menos sou eu, consumidor. O outro vai aumentar um pouco mais a carga, e quem vai pagar mais sou eu, consumidor, não é a empresa vai passar imposto. E o setor D vai aumentar a carga também, quem vai sofrer aumentar a carga sou eu, cidadão contribuinte consumidor, não é o setor. Quem está no clube do IVA está livre de impostos, é assim que funciona um bom desenho. Aqui está um estudo que nós fizemos, mostrando que 81% dos novos IVAs, todos têm alíquota uniforme. Um ponto importante aqui, que é o respeito ao sistema federativo. Uma engenharia que foi feita nessa proposta foi justamente essa, até hoje nunca passou uma reforma tributária, porque os municípios eram contra, porque não queriam perder o ISS. Os municípios não têm competência para tributar mercadorias, mas têm competência para tributar serviços. Os estados têm competência para tributar mercadorias, mas não têm competência para tributar a maioria dos serviços. E a União tem competência para tributar os dois através do PIS/COFINS. Então, cada vez que se propôs uma reforma tributária, os governadores somos contra, nós não queremos perder o ICMS, e os municípios somos contra,
e aí mandava todos os prefeitos para Brasília, porque a gente não quer perder o ISS. Esse desenho modificou essa proposta. Então, e o que aconteceu com o tempo? As guerras fiscais dos municípios, a disputa de base com os estados, eu fui perdendo base. São os cupins tributários. Fui perdendo base dos estados, benefícios do PIS/COFINS, e hoje a gente tem um sistema tributário carcomido, na verdade, que o ISS praticamente não arrecada, a não ser dos grandes municípios. Os estados têm um grande problema do ICMS, o ICMS está no fim de linha, não tem mais base imponível em função da guerra fiscal, e o PIS/COFINS é uma grande complexidade, é tomado por contencioso e também não está cumprindo a sua função arrecadatória. Qual que é a proposta, então? Aumentar o poder de tributar e reduzir o poder de não tributar. Então, os municípios, eles não têm competência para mercadorias. Vamos fazer uma reforma? Não fazemos porque a gente não quer perder o ISS. Fiquem com o ISS. A gente vai dar o ICMS para os municípios. Os municípios podem tributar mercadorias, ou seja, supermercado consumido em Cuiabá vai ficar o dinheiro com Cuiabá. Gasolina consumida em Cuiabá vai ficar o dinheiro em Cuiabá. Celular de comunicação utilizado em Cuiabá é base imponível de Cuiabá. Então, a cidade de Cuiabá vai ter toda a base de serviços e também a base de mercadorias. Os estados, não queremos perder o ICMS, não vão perder. Eu vou dar para vocês o ISS. Então, além da competência de tributar mercadorias, os estados vão poder tributar também serviços. E aí, eu faço mudo paradigma. Eu não estou tirando o poder tributário, eu estou aumentando o poder tributário dos municípios, dos estados, e com isso eu crio uma homogeneidade da base impositiva nacional. E aí, com uma única lei, que já está desenhada, essa lei complementar já está escrita, já está pública, está no site do CECIF, uma primeira proposta. Uma lei nacional, uma lei complementar nacional, define faturador, sujeito passivo, base de cálculo, sanções, sem diferenciações. E ela institui o imposto em todo o Brasil. E desse imposto, a União tem um percentual dele, que é 9%, que corresponde ao que ela arrecada com o IPI e com o PIS/COFINS. Os estados têm outro percentual dele, que é 14%, que corresponde a toda a arrecadação de todos os estados do Brasil, com a substituição do ICMS. E os municípios, eles arrecadam 2%, que corresponde a tudo que arrecada o ISS no Brasil inteiro, que é cerca de 60 bilhões de reais. Cada alíquota do IBS corresponde, de forma ampla, a algo em torno de 30 bilhões de reais. Aí, se eu compro um iPhone, aí em Cuiabá, por exemplo, e custa 10 mil reais, vai vir 10 mil reais do iPhone, mais 25% de IBS. Vem designado a nota fiscal de forma transparente e objetiva. Ao todo, você está pagando R$ 12.500 de preço do iPhone mais IBS. 9%, R$ 900 vai para a União. 14%, se o iPhone foi comprado em Cuiabá, vai para o estado do Mato Grosso, vai 14%, R$ 1.400 para os cofres públicos do estado do Mato Grosso, e 2% vai para o município de Cuiabá. A partir de instaurado o IBS, União, estados e municípios são livres para definir suas alíquotas através do Congresso Nacional, através das assembleias legislativas e através da Câmara dos Vereadores. Mas daí tem que negociar com o contribuinte. Então tem que ser por lei. Então eu posso aumentar de 2 para 4, dobrar a arrecadação de Cuiabá no que diz respeito ao imposto, à parcela municipal do IBS que pertence a Cuiabá. Mas você tem que negociar antes e oferecer as contrapartidas a quem vive, aos eleitores e aos consumidores da cidade de Cuiabá, do estado do Mato Grosso e da União como um todo. Então, eu tenho uma nova base nacional compartilhada. Então, essa que é a lógica do IBS. Aqui são um registro das obrigações acessórias, setor de serviço, comércio e indústria que acabam. Eu não tenho mais nenhuma dessas obrigações acessórias.
A única obrigação acessória do contribuinte do IBS é informar a operação para o sistema central, que é centralizado, e o sistema que oferece a nota fiscal com o destaque do imposto. E faz toda a contabilidade do imposto, não é mais o contribuinte que apura, quem apura é o fisco. Então, dentro de um imposto como esse, é um modelo de lançamento de ofício que fica tudo dentro do espelho da realidade da administração pública. Não fica nenhuma responsabilidade para o contribuinte. E aqui, essa concepção de um novo federalismo fiscal, em que eu tenho uma entidade que a gente está trabalhando para defini-la juridicamente há mais de 7 anos, se é uma agência, se é um conselho, se é uma autarquia, mas é um ente público, nacional, com características nacionais, que ele recebe todo o dinheiro, ele retém esse dinheiro. Ele só distribui depois que acontecer, que a mercadoria ou o serviço chegar até o consumidor final. Porque até então, enquanto a mercadoria está circulando, eu não sei quem é o dono desse imposto. Porque como imposto no destino, ele só se realiza quando a mercadoria ou serviço for consumido por um consumidor, pessoa física, e que não seja contribuinte do IVA. Enquanto estiver circulando dentro do clube do IVA, esse dinheiro não é de ninguém ainda, nenhum ente, porque não foi, essa mercadoria ou serviço não foi consumido ainda. Então, todo o dinheiro, esses 750 bilhões, são administrados por uma espécie de conta corrente dentro de uma entidade pública, dentro de uma autarquia nacional, e essa autarquia, ela retém o dinheiro, então não entra em nenhum tesouro, ela retém o dinheiro para garantir a devolução dos créditos acumulados, seja por investimento, seja por exportação. Ela garante a retenção para devolver o IVA para as famílias de baixa renda, que é a forma de contornar os problemas com cesta básica. Em vez de financiar para toda a população, para rico e para pobre, eu deixo os ricos pagando cesta básica e devolvo o dinheiro até da faixa de renda para os pobres que têm baixa renda. Distribui, quando acontecer o destino, automaticamente o dinheiro para a União, estados e municípios. E retém e distribui os recursos para um fundo de desenvolvimento regional, que é algo que está sendo pensado aí com recursos que equivalem a 60, 70 bilhões para serem distribuídos em função dos interesses dos agentes ativos do IVA, ou seja, quem define esses recursos são União, estados e municípios, como eles serão repartidos. Aqui tem a transição, que vocês já conhecem, não é? Não dá para fazer sem transição, é uma questão de segurança jurídica, pode ser 10 anos, 5 anos, 4 anos, mas a questão é que quem construiu aí um centro de distribuição no interior do Mato Grosso ou no interior de São Paulo, investiu em relação a isso, tem uma expectativa de incentivos fiscais, não dá para matar o ICMS, o PIS/COFINS, o IPI de uma hora para outra. Então tem que respeitar a segurança jurídica e fazer isso de uma forma gradual. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu conversar e dialogar entre os vários players, União, estados, municípios, empresas, contribuintes, para conseguir uma solução para esse Big Bang da mudança do sistema tributário. E aqui, finalizando praticamente, e há 8 minutos aqui, pelo menos meu tempo referencial, a maldição do lançamento por homologação. E a imagem icônica do Jack Nixon no Iluminado, de Stanley Kubrick, famosíssimo esse filme. O que é o lançamento por homologação? Tem um fisco raivoso que fica olhando para o contribuinte, que diante de uma legislação hipercomplexa, eu tenho um contribuinte tremendo ali que tem segurança jurídica diante da complexidade. Esse fisco, ele exige do contribuinte, além que fica obrigado a informar o faturador, através dos sistemas, através das notas, através dos inúmeros controles contábeis, ele é obrigado a pagar o tributo, sujeito à homologação da autoridade, e ele é obrigado a interpretar a lei tributária de forma adequada. Informar o faturador, ok. Pagar o tributo, ok também. Agora, interpretar a legislação, ninguém merece. Eu faço com que uma legislação hipercomplexa de 8 milhões de sistemas seja interpretada por 20 milhões de empresas, cada empresa vai interpretar de um jeito, vai criar hiperdiversidade, e isso gera, na verdade,
um fisco que trabalha com punição, um contribuinte tem a sensação de injustiça porque ele é obrigado a interpretar uma legislação que ele mesmo não entende e que o próprio fisco não entende também. Isso acarreta, na verdade, o resultado do lançamento de uma homologação, uma cultura nacional, mais interpretações, mais insegurança, mais desigualdade, mais fiscalização e mais contencioso tributário. E aí, a proposta é mudar tudo isso. Quanto mais direito eu crio mais insegurança, mais regras, o lícito fica igual ao ilícito, eu crio mais planejamento tributário, daí eu crio mais obrigação para o contribuinte interpretar e fazer mais lançamento de homologação, crio mais autoinfração, mais contencioso, mais advocacia pública, mais execução fiscal, e menos arrecadação, menos direito e menos justiça. E aí é um ciclo vicioso, daí eu coloco mais direito, mais regra, daí mais autoinfração, mais contencioso, mais estrutura pública, mais gasto público. Então, a proposta é trabalharmos com mais simplicidade, com menos distinções e menos critérios jurídicos relevantes. Então, um sistema que tudo tem a mesma alíquota, não tenha diferenciações, setores, empresas, serviços, quem paga é o consumidor mesmo, é o melhor sistema. E aqui, para finalizar, dentro aqui do meu tempo, o agente fiscal como guardião da legalidade. Aqui coloca, na verdade, um desafio da administração tributária, se alinhar com as administrações mais modernas do mundo e ressignificar uma série de funções. Primeiro, o artigo 198, que trabalha com a ideia de sigilo fiscal, diante de uma nova perspectiva como essa, o fisco atua como agente no interesse dos demais contribuintes, cumprindo basicamente duas funções. Primeiro, assessorar os contribuintes que buscam voluntariamente cumprir suas obrigações, que é a grande base da pirâmide. A dificuldade hoje é conseguir pagar o tributo e agir de forma coercitiva sobre aqueles que não pagam, que é só a base da pirâmide, que é aqueles 5%, 10% que não pagam de jeito nenhum, mas não prejudicar aqueles que querem pagar. E com isso eu mudo a perspectiva de fisco, que se torna uma ideia, tem uma ideia do fisco como agente da coletividade, que fica melhor compreendida se nós percebermos que o agente fiscal, na verdade, ele é que tem a competência privativa de constituir o crédito tributário e aplicar a lei, mediante o devido processo legal do lançamento. Hoje, o que acontece? Quem está aplicando a lei é o próprio contribuinte. Então, a gente está trazendo a competência para que o fisco, através de uma legislação mais simples, ele centralize essa função e aplique a legislação. Eu lembro que eu ofereci esse desafio uma série de amigos fiscais, falaram, não, ninguém merece, como é que a gente vai calcular o ISS, ICMS, PIS, COFINS? O fisco não tem estrutura para isso, é o contribuinte que tem que ter estrutura para isso. Só que são 20 milhões de estruturas para atender essa demanda do fisco. Aqui eu mudo o paradigma, quem interpreta a lei, quem é a voz da legalidade agora é o fisco. Aqui eu tenho um outro aspecto importante para a carreira dos agentes fiscais, que é essa transparência do sistema tributário, a relevância e a valorização da função do auditor fiscal mudam em função de um sistema como esse. Porque num sistema como esse, quem está no clube não paga nada. Então, se não paga nada e, além de tudo, deixar de pagar tributo, deixar de repassar do tributo que está recebendo, além de apropriação indébita, ele está criando um problema de competitividade em função dos outros demais contribuintes que fazem parte do clube do IVA. Então, faz parte do agente fiscal garantir esse sistema, garantir a isonomia dentro desse sistema. E, dentro dessa perspectiva, o agente fiscal acaba trabalhando a favor da sociedade e não contra o contribuinte, seja no aspecto do fim do sigilo, que eu estou abrindo efetivamente para quem está pagando e de forma clara o quanto esse tributo está indo para o destino, para o cidadão eleitor que elegeu, determinou aquela alíquota para ser tributada, seja através da transparência de todo o sistema, que acaba valorizando a atuação do agente fiscal, que consegue ter visibilidade da sua função. Uma mudança muito importante de paradigma na década de 70 do século passado, todos os manuais de economia recomendavam essa ideia
do crime, do paradigma do crime, né? O sonegador é um criminoso, então nós temos que deixar o contribuinte com medo, é a lógica do leão da receita, né? O leão está aqui do seu lado, do controle, e, na verdade, aqui a gente muda o paradigma da administração tributária, que está baseado até hoje, que o contribuinte sempre quer sonegar, mas a gente sabe que as pessoas pagam tributo porque, enfim, tem saúde pública, tem escola pública, tem aposentadoria, tem serviço de Estado, enfim, há outras razões para pagar tributo, além de não receber multas. Então, e no mundo inteiro a gente tem pesquisas sobre isso, as melhores administrações fiscais que atingiram os melhores resultados são aquelas que levam essa diversidade de fatores para pagar tributos, e que os auditores aprenderam que o que faz pagar tributo não é aumentar a multa, mas é aumentar a transparência, aumentar a qualidade do serviço público, melhorar a transparência das administrações tributárias e mostrar o trabalho deles. Com isso, eles se sentem valorizados, a sociedade valoriza os agentes fiscais. Na Dinamarca, eles são chamados de skatt, que são queridos. Então, eles são fundamentais porque eles trazem dinheiro para manter a situação do Estado Social na Dinamarca. E a superação do lançamento por homologação, que os agentes fiscais, efetivamente, eles vão exercer essa função importante de dizer da legalidade. Quem vai definir a legalidade é o cidadão eleitor, e quem vai aplicar a legalidade é o agente fiscal de forma transparente através de um sistema transparente, de uma legislação muito, muito mais simples. E um novo paradigma venha para o Brasil, um novo sistema que respeita a legalidade, que respeita a cidadania, quem vota, quem define as alíquotas é a pessoa física, eleitor, o cidadão consumidor, transparência para o contribuinte, que ele pode saber quanto ele está pagando efetivamente de tributo no seu consumo, quanto ele paga para a sua cidade, quanto ele paga para o seu município, quanto ele paga para a União. Não tem mais tributação na origem, não é mais o consumidor do Mato Grosso pagando para São Paulo, o imposto retido em São Paulo. São Paulo não retém mais imposto nenhum, São Paulo só fica com o imposto que é resultado do consumo dos cidadãos do Estado e da cidade de São Paulo. Liberdade econômica, porque não importa que setor que eu estou, tenho a mesma tributação. Alíquota uniforme, que permite essa transparência, essa igualdade e a simplificação do sistema. Não cumulatividade plena, quem está dentro do clube não é onerado com investimentos nem exportações, e com restituição automática de no máximo 30 dias dos créditos acumulados. Cálculo por fora, hoje a gente calcula por dentro do tributo, que é uma vergonha para esconder qualquer carga tributária. Num sistema como esse, transparente, é fundamental que eu tenha clareza de quanto eu estou pagando, não posso ter cálculo por dentro. Respeito à federação, um novo desenho federativo em que União, Estados e municípios têm que trabalhar juntos, de forma cooperada, a favor do contribuinte, não contra o contribuinte. Uma obrigação acessória única, que é a nota fiscal eletrônica, e apuração centralizada através desse novo conceito, com o lançamento de ofício cooperativo e a morte do lançamento por homologação. É isso que eu tinha para dizer, exatamente no tempo que vocês haviam me proposto. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para as perguntas. Primeiro eu quero agradecer ao doutor Eurico, agradeço pelas palavras lúcidas e percussientes. Estou muito claro que se trata um manicômio tributário brasileiro e como é interessante essa proposta do IBS e necessária mudança de cultura, né, para todos nós. Agora eu chamo para debater meu querido amigo e advogado doutor Luiz Fernando da Souza Neves, que também é mestre pela PUC de São Paulo, é coordenador do IBET Cuiabá, em Mato Grosso, foi meu professor e depois meu colega no IBET. Luiz Fernando, agora a bola é sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Samantha. Eurico, muito bem-vindo aqui de novo a Mato Grosso. Suas palavras, como sempre, muito profundas e muito claras, né? Acho que mesmo quem não tinha noção de como será essa reforma tributária, acredito que hoje ficou muito claro, né? Então, uma clareza com profundidade, com didática, né? E agradeço também ao professor Pedro Gomes, que me convidou, junto com a professora Samantha,
E como é meu papel aqui, não como debatedor, mas eu acho que tirar dúvidas, né? E eu acho que uma das dúvidas que para mim ficou foi o seguinte: foi mencionado, professor Eurico, aí na sua palestra, sobre as autarquias, as agências arrecadadoras, né? Estão definindo o nome, a figura jurídica ainda. Como evitar hoje, nesse novo modelo, que um estado como Mato Grosso ou que um município fique na mão dessa autarquia, dependendo dos repasses, como atualmente acontece em muitos repasses em que estados e municípios dependem da União? Qual a válvula de segurança hoje que essa reforma teria para oferecer? Luiz, a gente pensou bastante sobre isso, não é? Qual que é o problema que nós temos com repetição do indébito? Quais as nossas travas? De um lado, repetição do indébito, quando o dinheiro do ICMS entra para o estado de São Paulo ou para o estado do Mato Grosso, ele entra para o Tesouro. E ali não tem uma separação, dinheiro do ICMS, dinheiro do Tesouro vai para a saúde, vai para a educação, vai para a prioridade dos gastos que tem. E quando vem a ideia de restituir o crédito tributário, ele tem que sair do Tesouro. Então, enfim, depende de orçamento e não sai porque tem outras prioridades do governo. Então, primeira informação, o dinheiro que circula da não cumulatividade não é dinheiro do fisco, é dinheiro do contribuinte. Então, o fisco funciona como uma espécie de banco que retém o crédito do contribuinte. Se ele exporta, ele tem que devolver tudo. Então, ele tem que ter uma forma ágil de devolver tudo. Só que se entrar no poder público, já era. Se entrou no Tesouro da União, estados e municípios, tem regras que dificultam essa saída. Então, primeiro foi a necessidade de criar um anteparo que pudesse reter e garantir esse fluxo de dinheiro. E que ele fosse, efetivamente, tivesse um controle de todos os entes ao mesmo tempo. Então, essa autarquia, essa agência, no desenho da PEC 110, chama Conselho Deliberativo, ele, na verdade, é um ente tripartite, com 1/3 de representantes da União, 1/3 de representantes dos estados e 1/3 de representantes dos municípios. Então, é esse conselho que vai definir todas as regras de funcionamento genéricas para o IBS. E dentro desse conselho, que é uma espécie de uma entidade financeira, na verdade, como se fosse um banco, em que eu tenho meu conta corrente ali, tudo vai funcionar automaticamente. Tem um software que está correndo ali, e esse software, Luiz, é a lei. Então, qual que é a alíquota de Cuiabá? Cuiabá definiu ali na sua legislação, que é 2%. Então, 2% de tudo que for construído no Cuiabá, automaticamente vai para Cuiabá. Tudo que foi consumido dentro do território do Mato Grosso, automaticamente vai para o Mato Grosso. E assim vai acontecer para São Paulo. Enfim, é uma nova estrutura que vai irrigando em função dos critérios de consumo. Veja que esse é um grande sistema unificado, é um sistema só que vai estar controlando tudo isso, e dentro dessa autarquia, eu tenho, na verdade, os tribunais administrativos que vão cuidar disso, eu vou ter a administração tributária debaixo dessa autarquia, e todas as outras administrações serão mantidas, mas trabalharão de forma coordenada junto com essa administração tributária. Então, e quem define esses critérios, não é, de qual que é o tempo, o repasse, tudo isso, é esse conselho gestor com esses 3 entes federados, com uma legislação que cria essa entidade, e as leis, a lei tributária, que é a lei complementar, que vai definir claramente essa autarquia. Ela não tem poder legal, ela não altera a alíquota, não dá isenção, é uma administração tributária centralizada, que coordena as demais administrações tributárias e que cuida justamente desse fluxo ágil de dinheiro. Entrou o dinheiro, ela já manda imediatamente para o ente tributante. Então, eu poderia dizer assim, que à medida que esses valores forem arrecadados, cada um será destinado para
para a respectiva conta corrente de cada pessoa jurídica de direito público. Seria mais ou menos isso. Esse software faria isso. Então, já entra separado para cada pessoa. Diariamente, como hoje acontece no exemplo do Simples Nacional, que você paga ali o DARF do Simples, tem uma conta tripartite que vai o dinheiro, a parte da União para a União, a parte do Estado para o Estado, a parte do município para o município. Então, vai funcionar dessa forma, de uma forma muito tranquila, com os 5.600 municípios, com os 27 estados e com a União. O imposto claro, destino, aconteceu o destino, automaticamente a agência tributária vai entregar esse dinheiro para o destino. A tua pergunta revela a grande responsabilidade, o grande cuidado que nós temos que ter com essa agência tributária nacional. Pelo volume de dinheiro que ela congrega, se eu tenho 750 bilhões que ela tem que entregar, tem que irrigar todos os entes da federação, eu tenho mais 25% mais ou menos que tem que circular de crédito acumulado que ela tem que devolver para o contribuinte. Então, vai ter que arrecadar algo em torno de 1 trilhão. E imagina o fluxo de informação sobre os contribuintes, sobre o consumo que eu não tenho numa agência como essa. Então, eu tenho que ter muito cuidado nesse desenho e a gente vem trabalhando nesses 7 anos para construir essa agência tributária e já está, enfim, politicamente, isso já é uma realidade, um acordo com os 27 estados, com os 27 secretários da Fazenda, com grande parte, com mais de 5.000 municípios. Quem reage a esse modelo ainda são os grandes municípios como São Paulo, que ficam incomodados de perder o imposto sobre serviços, que efetivamente São Paulo arrecada muito. Isso. Mais uma pergunta, se for possível, Samantha. Eu gostaria de saber, politicamente, como é que está a perspectiva de aprovação desse projeto, Eurico? A gente que não está no dia a dia acompanhando isso aí, você que está bem à frente do trâmite desse projeto, o que você teria para nos dizer? Eu tenho tudo para dizer, Luiz. O fato, primeiro, que acho que a sociedade está vencendo, assim, que a gente está conseguindo cada vez mais amadurecer, compreender, entender os diálogos políticos, há uma série de desafios. O Brasil é muito disforme, então tem desafios com o setor de serviços, eu tenho desafio com saúde e educação, eu tenho desafio com a Zona Franca de Manaus, eu tenho desafio com os incentivos fiscais de todos os estados que já foram fornecidos e uma preocupação dos contribuintes na busca, na garantia desses incentivos fiscais. Tem um desafio com os grandes municípios que efetivamente concentram a arrecadação e que dentro desse modelo tem medo, tem dificuldade de pensar em perder o imposto de serviços, vai ganhar a mercadoria, mas enfim, ainda assim há essa dificuldade. Tem um medo da administração tributária, em geral, de perder o protagonismo. A partir que eu tenho um sistema só, cada administração vai ter que trabalhar de forma conjunta, integrada, de forma transparente. Isso não é tão confortável, é uma mudança de cenário. Então, eu acho que esse processo está se realizando, está vindo de baixo para cima. Nós, em 2018, nós trabalhamos dos 6 presidenciáveis, fechamos com 5. O único que a gente não conseguiu fechar foi o Bolsonaro. Ainda assim, a gente conseguiu ter esse movimento de reforma tributária. A gente tentou pela Câmara, agora pelo Senado. Eu creio que não vai ser difícil, pela sinalização de hoje, que não teve quórum na aprovação da CCJ em função das eleições. Então, me parece difícil a aprovação da PEC 110. Ainda que ela passe na CCJ, ainda que ela passe no Senado, não vai passar na Câmara dos Deputados, porque todo o procedimento do número de sessões para votar uma PEC não é suficiente para votar esse ano ainda. Então, me parece que a reforma tributária ela não vai acontecer agora, mas ela está sendo preparada, está sendo gestada para ser objeto do próximo governo. Então, o nosso trabalho é estar assessorando todos as equipes econômicas, todos os presidenciáveis. Nós já conversamos com a equipe do Moro, que agora já não é mais candidato, já conversamos com a equipe do Dória, estamos conversando com a equipe do Lula, conversamos com a equipe da Simone Tebet, e o nosso objetivo é estar explicando o modelo, oferecendo o modelo e toda a nossa experiência para todos
os candidatos à República, inclusive para o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente não conseguiu o diálogo, porque a gente não sabe ainda quem que vai cuidar da economia, se vai continuar o Guedes ou não. Mas a nossa visão é que é um processo que está acontecendo. Está maduro, na Austrália demorou mais de 10 anos para passar, o Brasil está tentando fazer reforma há mais de 30 anos, concretamente aqui, com essa atividade que a gente está exercendo há mais de 7 anos, mas eu creio que é algo para acontecer, está maduro para acontecer, e a grande chance de acontecer, e para acontecer é fundamental que isso aconteça, que tenha apoio do governo federal. A PEC 45 a 110 veio da Câmara, sem apoio do Senado e do governo federal. A PEC 110 veio para o Senado, pelo Concefaz, sem apoio do governo federal, nem apoio da Câmara. Então, é muito importante que o chefe do Executivo apoie a reforma como discurso político dele agora, na campanha, se comprometa com isso e passe a proposta de reforma no primeiro ano de governo. Se não passar, é muito difícil passar nos demais anos. Você perde a pauta, perde o momento, perde a força política. Então, Luiz, eu diria que há chances de passar no Senado ainda esse ano, a PEC 110, mas, efetivamente, isso vai, se for acontecer, vai acontecer no primeiro ano do próximo presidente da República, ou seja, em 2023. Okay. Muito obrigado, professor Eurico. Muito satisfeito aí com suas respostas. Muito obrigado você, meu querido Neves. Eu queria avisar a todos que as perguntas podem ser direcionadas ao chat. Eurico, eu vou começar com a pergunta da Maíra. Ela perguntou: estados exportadores com base de consumo pequena, como é o caso do Mato Grosso, conseguirá manter um fluxo positivo de recursos? O conselho do IBS não será uma estrutura mais complexa e política do que profissional? Maíra, ótima pergunta. A gente está discutindo isso com as administrações tributárias, né? Então, o maior medo do mundo é que esse conselho do IBS seja capturado politicamente. Aí já era. Tem um grande número de informações estratégicas. Acho que o mais perigoso é o fluxo de informações. E tem 1 trilhão de dinheiro circulando ali dentro, não é? Então, a ideia é que todo o conselho do IBS seja nomeado a partir de agentes públicos, das carreiras públicas, da Procuradoria, da Receita Federal, das receitas estaduais, das receitas municipais, através de deliberação dos representantes, comuns representantes, não é? É um órgão tripartite com força, com representação da União, estados e municípios, e a ideia é que eles indiquem conselheiros e todo o seu corpo de atuação a partir de cargos da administração pública, para buscar evitar esse tipo de situação. E estados exportadores com base de consumo pequena, que conseguem manter o fluxo positivo de recursos, esse é o grande compromisso do IBS. A gente tem noção da diferença dos estados. Eu trabalhei aí numa proposta de reforma do Mato Grosso. Eu sei o volume imenso de exportação que vocês têm e que a base de consumo é pequena. São 3 milhões e 500 mil habitantes, é como a Nova Zelândia. Eu sempre fazia essa analogia, que tem estruturas parecidas em termos de agronegócio. Então, há um desafio nesse sentido, de estados que não têm esse consumo, como tem São Paulo, para poder sustentar. Isso acontece claramente no Nordeste, que eu tenho muito consumo, a maior parte dos estados do Nordeste. Agora, estados com baixa densidade populacional, como Zona Norte em geral, Centro-Oeste, Espírito Santo também tem algum problema nesse sentido. Eu tenho problemas de arrecadação do IBS. Daí que foi montado uma forma que me parece bastante, duas estruturas, na verdade, que acho que buscam resolver essa questão. De um lado é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que aí é uma alíquota do IBS, pode ser algo em torno de 60 bilhões, 90 bilhões. Quem define é essa estrutura e o desenho legal do imposto.
e todos esses atores, não é? União, estados e municípios que estão trabalhando juntos. A ideia desse fundo é fomentar o desenvolvimento e compensar perdas. E, inclusive, há conexões, eu creio que é aí que vocês têm o FETAB, que é uma parte vai para a infraestrutura de vocês, para compensar esse tipo de situação particular que vocês têm. Então, de um lado, eu tenho esse fundo que pretende estar garantindo essa isonomia, esse mesmo nível de arrecadação, que é um recurso. Agora, o mais importante é a transição. E aí, se discute se é uma transição de 20, 30, 40, 50 anos, mas é uma transição muito lenta, e são duas transições. Uma transição é para o sujeito passivo, para ele não perder os incentivos de um momento para o outro. A outra transição é para os sujeitos ativos, porque a regra de ouro dessa transição é que nenhum ente pode perder. E com as estruturas foram criadas de transição de 50 anos, em 20 anos se garante que nenhum ente perde nada, o Mato Grosso não perde em nada a sua arrecadação, e depois começa uma transição até 50 anos, mas a ideia toda é que com um novo modelo como esse, eu tenho incentivo para a indústria estar se instalando, em vez de Mato Grosso estar exportando algodão, exportando soja, pode estar industrializando esses produtos, adensando as cadeias de industrialização, ganhando mercado em exportação de manufaturados mais elaborados, atraindo a indústria de uma forma natural, a produção está aí. Enfim, há todo um cuidado e toda uma negociação nesse sentido, Maíra. Essa é uma preocupação enorme, e se a gente não conseguir uma solução, e conseguimos, porque temos 27 estados engajados no projeto, esse projeto não passa, porque ninguém pode perder a arrecadação, porque ninguém pode colocar em risco despesa pública, saúde, educação. Acho que não tem, doutora Juliana, acho que não tem mais perguntas no chat, né? É isso? Isso. Então, quero agradecer a atenção de todos, na pessoa do Dr. Pedro Gomes, diretor do Centro de Estudos da PGE. Agradeço o palestrante, agradeço ao debatedor pela exposição e tenho certeza que saímos essa noite maiores, todos mais alinhados com um projeto de cidadania fiscal, de reforma tributária e IBS. Muito obrigado, Samanta, obrigado, Pedro Gomes, Juliana. Grande abraço, meu querido Luiz Fernando Neves. E estou aqui à disposição de vocês. Quando vocês precisarem novamente, eu venho aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigada, viu, professor? É uma grande honra para a nossa escola a tua presença aqui. E a gente sabe que se não fosse a pandemia, esses eventos seriam muito mais complicados de acontecer. Então, eu agradeço a sua presença. E fica um convite para que, quando o doutor puder, venha aqui pessoalmente, numa próxima oportunidade, para a gente fazer esse evento de maneira presencial. Vou com muito prazer, estou com saudade do Mato Grosso. Obrigada, doutor. Boa noite, viu?